Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, estamos na presença do Senhor com todos vocês para glorificar o seu santo nome. Queridos, este é o canal Reino em Pauta com vocês nesta manhã para falar um pouquinho a poderosa palavra de Deus. Hoje falaremos sobre o tema a constituição da igreja. Amados, o texto está no capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo de número 13, né? Mateus 16, 13 ao 19, vamos ler, que diz assim, o 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns disseram que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Queridos, falar sobre a constituição da igreja é algo que me chama muita atenção. Primeiro porque quem é a igreja? Quem é a igreja? Aonde está a igreja? Pense comigo. Amados, no entendimento natural, onde está a igreja? A igreja está na esquina ali ou lá, né? A igreja pode estar em qualquer lugar, porque a igreja não é um templo físico. A igreja, amados irmãos, ela não é material, ela não é natural. A igreja é espiritual. A igreja, amados irmãos, ela é uma constituição. Ela não é uma instituição. A instituição é algo humano, é algo que o homem determina, que o homem faz, que o homem constrói. Mas a igreja, ela é uma constituição. A igreja é o homem constituído com a vida de Deus. Pedro fala em sua carta que o Senhor trouxe, Jesus trouxe a natureza de Deus sobre a nossa natureza. Ele fez uma mesclagem, ele trouxe Deus para a terra. Deus veio em Jesus para poder restaurar a igreja e poder habitar nela. Essa restauração, amados irmãos, é aquela restauração do princípio. Quando Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus colocou dentro do homem, então, amados irmãos, o seu interior. Aleluia! Olha que privilégio, né? O homem teve a presença de Deus, o interior de Deus. Depois, com a questão do pecado adâmico, então isso houve uma divisão entre Deus e o homem. E a imagem de Deus agora foi danificada no interior do homem. Agora Jesus Cristo, ele veio para fazer essa restauração. Ele veio para constituir a igreja. Ele veio, irmãos, para restaurar a imagem de Deus que estava danificada. Ele veio para consertar o que estava desconcertado. Ele é o sumo sacerdote que veio, amados, estabeleceu uma ponte
entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Então, Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele completou a sua obra na cruz do Calvário. E a partir da cruz, agora, um novo tempo, um novo caminho. Agora, Jesus Cristo é inclusivo, porque ele ressuscitou. E agora ele poderia habitar dentro do homem e continuar esta obra gloriosa de Deus que continua e perdura até o último dia. Muito bem. Queridos, no texto em que nós lemos, a palavra inicia o seguinte: Jesus aproxima dos discípulos, ele fala com eles, né? A Bíblia diz assim: chegando Jesus em Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele disse: o que as pessoas acham do Filho do Homem? Existe uma revelação muito clara, muito profunda nesses escritos. E o Senhor fala assim: o que as pessoas acham do Filho do Homem? O que todo mundo acha? Essa pergunta, queridos, ela não quer calar. Eu ainda consigo ver essa pergunta no ar, dizendo a todo mundo, dizendo a mim, a você e a todos, o que os homens acham do Filho do Homem. O que os homens entendem do Filho do Homem? Ah, quanto entendimento! Quantas pessoas, né, abriram linhas de pensamentos e ensinamentos. Mas o Senhor, amados, ele quer falar no profundo. O que os homens acham que é o Filho do Homem? O que os homens acham? O que eles entendem acerca do Filho do Homem? E aí eles começaram a responder. A Bíblia diz que os discípulos começaram a responder. Certamente um ou outro disse: olha, eles acham que o senhor é um Elias, eles acham que é um dos profetas, eles acham que até é Jeremias. Mas Jesus volta para os discípulos e diz: e vocês? O que vocês acham? O que vocês entendem de mim? O que vocês compreenderam acerca de mim? Essa pergunta, queridos, é muito específica. Essa pergunta vem a mim e a você. Nesta manhã, essa pergunta não quer calar, falando a mim e a você. O que você acha do Filho do Homem? O que você entendeu de Jesus Cristo até agora? O que você compreendeu até agora? Quem é Jesus Cristo para você? Para muitos, Jesus Cristo é apenas Salvador. Para outros, é aquele que cura, que sara. Tudo isso não está errado. Mas será que Jesus Cristo é apenas isso? Não, queridos. Jesus Cristo é isso e muito mais. O que é Jesus Cristo para você? O que ele representa para você? Você pode responder nesse momento no seu interior. Jesus para mim é isso. Jesus para mim é isso. Queridos, mas ele queria saber dos discípulos. Interessante, né? Quando ele pergunta para os discípulos, amados irmãos, o que acontece? Verso 16 diz: Simão Pedro respondeu. Eu fico pensando, por que os outros discípulos não responderam? Apenas Simão Pedro. Exatamente porque tem uma revelação. Quando a Bíblia menciona aqui Simão Pedro, nós podemos olhar para esse nome e ver, amado, Simão representando o homem. O homem precisa entender algo de Deus. O homem precisa compreender algo de Deus. Simão representa o homem natural. O homem natural precisa entender que ele é natural e que ele depende de um encontro real com Deus. Ele precisa da revelação de Deus. E Simão Pedro representa alguém que tem a Deus, representa uma fagulha de pedra. Ele é o homem, tem uma essência, né, colocada por Deus, como eu falei há pouco, amados, lá na constituição do homem, quando Deus fez o homem. A Bíblia diz que fez a sua imagem, a sua semelhança. Então, Pedro significa uma fagulha de pedra. O homem tem algo de Deus. Se o homem não é cristão ou é cristão, não interessa. Irmãos, independentemente de qualquer coisa que você possa ver ou pensar, o homem tem algo de Deus. Tanto que todos os homens têm dentro deles uma vaga, uma lacuna, um vazio, irmãos, que o próprio Deus deixou para a sua morada. Enquanto o homem não entender que essa lacuna que tem dentro de si,
é a casa de Deus, é ali que Deus quer morar, e o homem entender e aceitar e reconhecer Deus como Senhor daquela casa, então o homem vai ser vazio. Você pode ver que na humanidade aí fora, irmãos, o vazio é muito grande. As pessoas estão longe de Deus, elas não compreendem tais coisas, então tem um vazio e elas procuram preencher esse vazio com coisas dessa terra, com coisas deste mundo, e elas são decepcionadas porque não conseguem preencher. O vazio é tão grande, amados, que dá realmente uma dor que nós chamamos de dor do isolamento. Ela sente sozinha, entra em depressão por estar sozinha, porque o vazio é muito grande e elas não conseguem compreender que Deus quer preencher esse vazio. Então, queridos, eu quero que você entenda neste momento. Simão Pedro, por que foi Simão que levantou? E Simão Pedro levantou e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, o que estava acontecendo naquele momento era uma revelação. Deixa eu falar algo para você neste momento. A igreja é uma revelação. A igreja, irmãos, é uma função. Você consegue entender? A igreja é uma função. Qual é a tua função? Ser igreja. Eu represento Deus. Deus está em mim. Deus fala comigo. Deus fala através de mim. Deus é expresso através da minha vida. Você sabia que você é um instrumento da expressão de Deus, uma vez que você creu nele? Uma vez que você entendeu que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor da tua vida, agora você é a expressão dEle. Então, meus amados irmãos, é muito profundo, é muito tremendo isso, e eu quero que você entenda no profundo isso que eu estou falando, e que você compreenda a grandeza de Deus na vida da igreja, e o que é a real constituição da igreja. A constituição da igreja, como eu falei e repito, irmãos, ela não é humana. A igreja é espiritual. Tem gente que está tentando fazer da igreja algo material, algo natural, entendeu? Tem gente que está tentando, amados irmãos, fazer uma igreja matemática, uma igreja, sabe? Não, a igreja é espiritual. Nela habita o Senhor, ela é o corpo de Cristo. Eu quero que você entenda isso, porque Deus tem algo para a sua vida, meus amados irmãos. Deus tem algo grande neste momento. Eu quero te convidar a orar comigo e a sentir a presença desse Deus. Nessa manhã, Deus vai falar quem você é e Deus vai tocar em você poderosamente. Abra o seu coração, entenda neste momento que Deus chamou você com um propósito, porque você é realmente o instrumento da expressão de Deus. Receba essa oração. Grande Deus, Pai Celestial, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, neste momento, que o Senhor venha ministrar o coração de cada um de nós, que o Senhor venha realizar algo grande na vida dos meus irmãos. Pai Santo e tremendo, nós oramos para que o Espírito Santo continue operando na vida do teu filho e da tua filha e realizando algo tremendo nesta manhã. Pai, o Senhor é o nosso pastor e não nos falta. Fica conosco, Deus, e abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Um abraço, um beijo no seu coração. Continue comigo, porque eu vou falar ainda mais sobre a igreja e sua constituição. Deus te abençoe.